oi, e aí, tudo bem contigo? Espero que esteja muito bem, ok? Sou o professor Emerson, vamos dar sequência nas nossas aulas. Hoje o assunto ele é maravilhoso, não cai no Enem, despenca, e muita gente não gosta. Vamos falar de função logarítmica, tá? E equação logarítmica, o famoso logaritmo. Mas, professor, nunca consegui entender isso. Calma, é porque você não tinha me visto ainda ou me conhecido. Eita! Então, bora garantir isso, teu resultado vai vir. Foco, atenção, olha na plataforma, pega os teus livros e vem comigo, ok? Então, vamos lá. O que é logaritmo? O logaritmo de um número b na base a é igual ao expoente x, tá? Na qual se deve elevar a base, tá? Observa bem, a gente trabalhou isso aqui na equação exponencial. Então, tu tem que entender, eu tenho um logaritmo, essa aqui é a minha base, o b é o famoso logaritmando, e o que vem depois da igualdade é que é o logaritmo. O objetivo é você transformar o logaritmo numa exponencial. De novo, o objetivo é transformar a definição de logaritmo numa exponencial e a gente aplica a técnica da bundinha, tá? Vamos lá. Como é que é isso? Tu vai pegar a elevado a x igual a b. Dá para fazer a bundinha bem legal. A elevado a x igual a b. Apareceu aqui, ó. Lembrando que o logaritmo, lê-se logaritmo de b na base a igual a x. Esse a tem que ser maior que zero, não pode ser 1, e o meu b também tem que ser positivo. Então, a e b devem ser estritamente positivos. Ficou claro isso? Então tá, e quando a base no logaritmo for omitida, quer dizer que se a base não aparecer, ela é igual a 10, tá? Como assim, professor? Essa base aqui, se não aparecer, você vai entender que aqui tem 10, logaritmo decimal, tá? O logaritmo é um número e representa um dado expoente, correto? Então, vamos entender aqui um exemplo. Qual é o valor de log de 81 na base 3? A gente já aprendeu a falar? Vamos lá? Log de 81 na base 3. Como é que a gente resolve isso? Você pega isso aqui e iguala a x, porque o logaritmo é justamente o que vem depois da igualdade. O que eu faço agora? Aplica a técnica no universo chamado técnica da bundinha. Vai ficar 3 elevado a x igual a 81. Agora o que eu faço? Eu tenho que fatorar o maior em função da base menor. Eu transformei numa exponencial. Vimos na última aula a exponencial. 81 fatorado na base 3 vai ser o 3 4 vezes. Como assim, professor? Olha isso aqui, ó. 81 para 3 é 27, que para 3 é 9, que para 3 é 3, que para 3 é 1. Conta para mim, quantas vezes apareceu 3? O 3 aparece 4 vezes. Substituindo, não vai ter mais 81, vai ter 3 elevado a 4. Ok? Observa, ó. Não vai ter mais 81, vai ter quem? 3 elevado a 4. Consegui igualar as bases, cancela. Concluímos que o meu x, que é o logaritmo que eu estou atrás, é igual a 4. Agora isso aqui, pessoal, pode ser um pouquinho chato, mas é importantíssimo que você saiba, tá? O logaritmo de qualquer base cujo logaritmando seja igual a 1 é sempre zero. Se o meu logaritmando é 1, independentemente da base, o resultado sempre vai dar zero, porque se eu aplicar a técnica, a elevado a zero é igual a 1. Olha esse exemplo, tá? Então, se aqui é 1, no logaritmando, dependendo da base, aqui sempre vai ser zero, tá? Quando o logaritmando é igual à base, ó, o resultado sempre vai ser 1. Isso aqui vai ajudar muito vocês. De novo, quando o logaritmando é igual à base, o resultado é 1. Olha isso aqui, ó. É igual, então o resultado é 1. Quando o logaritmo de a na base a possui uma potência, então eu posso aplicar aqui uma propriedade maravilhosa, tá? Ó. Eu tenho a base a e o logaritmando tem a mesma base, mas elevada a um expoente. Ok? Então, nesse caso, o resultado é o próprio expoente. Olha esse exemplo. Log de 3 à quinta na base 3. Eles aqui não são iguais, então o resultado é o expoente, que é igual a 5. Certinho? Se eu tenho uma igualdade com dois logaritmos e eles têm a mesma base, tu vai cancelar os logs, o que vai sobrar os logaritmandos como igualdade. Tá? Agora vem a parte mais importante da aula. As propriedades. Eu tenho a propriedade do produto, do quociente e da potência. Tá?
logaritmo, tá, de b vezes c na base a. Toda vez que o logaritmando estiver multiplicando, eu vou transformar isso aqui na soma de logs. Se estiver dividindo, eu vou transformar na subtração dos mesmos logs. Espera aí, professor, com calma. Quando o logaritmando é um produto, você desmembra numa soma. Se o logaritmando é um quociente, é uma divisão, você desmembra numa subtração. É o log do primeiro menos o log do segundo. O log do primeiro mais o log do segundo. Se estiver multiplicando, vira soma. Se estiver dividindo, vira subtração. Ok? Agora, se eu tiver uma potência, nesse caso, o expoente vai passar multiplicando o log, tá? Apenas isso. E se eu precisar mudar de base, como é que a gente vai fazer? Digamos que eu tenho aqui, ó, a minha base é B, mas eu quero mudar para uma base A. Muito fácil. Tu vai pegar, repete o log aqui em cima, ó, mas em vez de B vai ficar A. E aqui embaixo, observa bem aqui, ó, o que que acontece? A minha base é A e a antiga base vira logaritmando. Bora entender isso aqui? Escreva os logaritmos abaixo na forma de um único logaritmo. Ó, aqui, ó. Aqui está somando, aqui está subtraindo e aqui está multiplicando. Bora aplicar as propriedades? Se está somando, eu deixo a multiplicação, ó. Fica 8 vezes 10, na base 3, multiplicando é 80. Se aqui está subtraindo, fica dividindo. O logaritmando primeiro dividindo pelo logaritmando segundo, tá? Ao dividir deu 5. E esse aqui, ó, o 4 está multiplicando, então ele vai passar como expoente, ó. Aí é só calcular a potência. Agora aqui, escreva o log de 6 na base 8 usando a base 2. Eu quero mudar da base 8 para a base 2. Então vai ficar em cima log na base 2 de 6 e agora log na base 2 da antiga base, ó. Aqui eu vou desmembrar como produto, tá? 6 é 3 vezes 2, virou soma. E o 8 fatorado é 2 ao cubo, ok? Nesse caso aqui repete o primeiro. Como aqui são iguais, o resultado é 1. E aqui, ó, o expoente passa multiplicando e o log de quando é igual é 1. Então, está aqui a resposta. Muita gente pergunta, de onde é que surgiu o logaritmo? Ele vem do grego logos, significa razão, e aritmo corresponde a número. Eles foram criados por John Napier, tá? Matemático escocês, e Henry Briggs, tá? Matemático inglês. Eles criaram esse método com o intuito de facilitar os cálculos. E também foram os criadores da calculadora, tá, pessoal? Vamos lá. Exercício 1, professor Emerson. Sabendo que o log de 2 é mais ou menos 0,30 e o log de 3 é mais ou menos 0,48, qual é o valor do log de 64? Presta atenção aqui, ó. 64 eu vou fatorar. Como assim, professor? Nesse caso aqui, ó. Só que tem um detalhe. Aqui não tem base, então a base é 10. E eu quero aqui com base 9. Tá? Então eu vou pegar esse valor aqui, ó, e transformar para a base 10. Vai ficar log de 64 em cima e log de 9 embaixo. Se tu não está vendo a base é porque é 10. 64 fatorado é 2 à sexta. 9 fatorado é 3 ao quadrado. Como apareceu expoente, ele vai passar multiplicando, ó. Expoente passa multiplicando. Apareceu justamente o que eu queria. Quem é log de 2? 0,30. Quem é log de 3? 0,48. Vamos fazer as substituições devidas, multiplicar e dividir. Então a resposta aqui é 1,875. Automaticamente, ó, letra D. Ok? Vamos ver um segundo exemplo. Atribuindo para log de 2 o valor de 0,3, tá? Então os valores de log 0,2 e log de 20 vai dar quanto? Presta atenção no dado que eu tenho, tá? Como é que a gente resolve isso, professor? Primeiro vamos calcular o log de 0,2, tá? Podemos escrever log de 0,2, ó, aqui, ó, como log de 2 sobre 10, porque 0,2 é um número decimal, certinho? E log de 2 sobre 10 é um quociente, vai desmembrar numa subtração. O log de 2 eu tenho, para substituir, é 0,3 e o log de 10 é 1. Mas, professor, por que é 1? Porque a base aqui é 10. Quando a base é igual ao logaritmando, automaticamente a resposta é 1. Ao subtrairmos, vai dar menos 0,7. Agora eu quero calcular o log de 20.
Log de 20 é log de 2 vezes 10. Aqui não está multiplicando, vai desmembrar numa soma. Log de 2 eu tenho, é 0,3, e o log de 10 é 1, porque são iguais. Somando é 1,3. Portanto, a resposta é a letra B. Ok? Vamos lá, pega o livro aí, Resolva Enem, volume 2, questão 76 e página 186. Em março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão, matando milhares de pessoas e causando grande destruição. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus de menor intensidade atingiu a cidade de Santiago del Estero, na Argentina. A magnitude de um terremoto, preste bem atenção, pessoal, a prática tá do conteúdo no dia a dia. De um terremoto, medido pela escala Richter, é R, tá? Que é o log, olha o log aqui, de A sobre A0. A é a amplitude do momento vertical do solo, informado em um sismógrafo, tá? E A0 é a amplitude de referência. E o log é o logaritmo na base 10. Eu quero a razão entre essas amplitudes dos momentos verticais, nos terremotos do Japão e da Argentina. Lembre-se de uma coisa, razão quer dizer divisão. De novo, razão quer dizer divisão. Então eu vou ter que calcular a amplitude nos movimentos verticais dos dois e dividir. Aqui estão as possibilidades. Vamos ver como é que a gente faz isso? A amplitude de referência será igual nos dois terremotos, a 0. Assim, para cada terremoto, ó, 9 é igual ao log, tá, do Japão que eu não tenho, sobre a 0. Beleza? Nesse caso aqui, ó, observa bem aqui, ó, para que a gente possa entender. O log vai desaparecer, certinho? Porque foi aplicado a definição de log, ó. 10, que é a base elevada a 9, é igual a isso aqui, ó. Apliquei, agora eu vou multiplicar cruzado. Eu encontrei que, ó, o que eu quero do Japão é 10 elevado a 9 vezes a 0. Agora o da Argentina. Faz a substituição, 7 é igual ao log da Argentina sobre a 0. Aplica a definição, ficou 10 elevado a 7 igual a da Argentina dividido para 0 e multiplica cruzado. Eu quero justamente a razão que é divisão, então eu vou dividir esse valor por esse, ó. Tá? Quando eu faço isso aqui, aqui vai cancelar, porque são iguais. E 10 elevado a 9 dividido para 10 elevado a 7 é divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 9 menos 7 é 2, vai ficar 10 ao quadrado, que é 100. Então, a razão entre as amplitudes é de 100, a letra D é a resposta, tá? Revisa isso aí direitinho, tá? Não é tão complicado, pode ter certeza disso. Vamos lá. Outro exercício, se 10 elevado a x é igual a 20 elevado a y, atribuindo 0,3 para log de 2, qual é o valor de x dividido para y, tá? Vamos aplicar o logaritmo, observe bem aqui, ó. Não tem log aqui, eu vou aplicar log em ambos os lados. Tá? Aí eu vou saber, o expoente vai passar multiplicando em ambos os casos, tá? Aí agora o que vai acontecer, ó, para que a gente possa entender, ó. A ideia, note que 20 é 2 vezes 10, então eu vou substituir por esse produto. Podemos aplicar a propriedade. Vai ficar o quê? Observa, x log de 10 igual a y vezes o log de 20, mas 20 é 2 vezes 10. Vai transformar isso aqui numa soma. Prestou atenção? O log de 10 é 1 e o log de 2 é 0,3. Eu vou substituir. Tá? Aqui somado é 1,3, passa dividindo y e encontramos a resposta. 1,3, letra E é o gabarito, certinho? Vamos agora falar de função? A função logarítmica de base A é definida por f de x. Eu vou pegar o log e igualar a f de x. As mesmas características da definição de log, tá? Ó. Nós sabemos que esse A não pode ser 1 e é maior que 0, e o B também tem que ser maior que 0. O objetivo é identificar o formato das funções, tá? Observa bem aqui, ó. A base nunca vai ser negativa, ou ela está entre 0 e 1, ou ela é maior que 1. Nesse caso, ela vai ser chamada de crescente e aqui de decrescente, tá? Então, domínio da função. Eu tenho que entender que o meu domínio sempre vai ser em função dos reais e ele tem que ser um valor positivo, tá?
Então, no caso da função logarítmica, o logaritmo deve ser positivo, log é maior que zero. Quando falar de domínio, é tudo que tiver aqui no logaritmando, ó. Esse exemplo, eu quero só o domínio. Eu vou dizer para esse cara, que é x mais 3, que ele é positivo. Tá? Se x mais 3 é positivo, isola o x. Nesse caso, o meu x tem que ser um número maior que menos 3, já que o 3 vai passar para o outro lado. Ok? Olha aqui a resolução. Tá? E como é que é o gráfico? O gráfico, de forma geral, da função, ele é localizado no primeiro e no quarto quadrante para x maior que zero, que é a definição do logaritmo, tá ok? Além disso, a curva da função não toca o eixo y, ela corta o eixo x, no ponto de abscissa igual a 1, tá? Igual da exponencial. Vamos entender? Ela não vai tocar o eixo y, vai tocar o eixo x, como dá para perceber, e ela vai ter esse comportamento aqui. Dependendo da variação, ela pode ser tanto crescente quanto decrescente. E vai tocar sempre no eixo x igual a 1, tá? E quando é que ela é crescente, professor? Nesse caso, quando a minha base for maior que 1. Observa bem isso aqui. O 2 aqui, ó, né, maior que 1, então isso aqui caracteriza que essa função ela é crescente. Observa aqui, ó, eu vou dar valores para x e substituir aqui e encontrar os resultados. Olha o que foi que aconteceu. Quando eu atribuo valores para x e aqui também aumenta, então eu estou tendo uma função crescente. Mas por que eu sei que ela é crescente? A minha base é maior que 1. Tá? Se eu definir aqui, ó, dá 2, meio vai dar, aqui dá menos 2, aqui dá menos 1, o 1 sempre vai dar 0, o 2 dá 1 e o 4 dá 2, porque eu estou fazendo a definição de logaritmo, tá? É importante que você entenda, por quê? Ó, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, o que vem depois da igualdade sempre vai ser o expoente, tá? 2 elevado a 0 é 1, ó. Tá? Então, isso aqui caracteriza a função crescente. Como é que é o gráfico? Ó? Ela vai ter esse comportamento. Ela não aumenta tanto quanto a exponencial, tá? Certo? E se for decrescente, professor? A base tem que estar entre 0 e 1. Vamos ver agora esse exemplo. Ó, logaritmos e função logaritmo. Aqui eu visualizo a base meio, tá? Eu vou atribuir os mesmos valores. Aqui você percebe visualmente que está aumentando, mas aqui vai começar a diminuir. Porque 1 meio elevado aqui, ó, nesse caso aqui a 2, dá para perceber aqui, ó, vai dar 1 quarto. Meio elevado a 1 vai dar meio. Nesse caso aqui é tudo negativo, tá? Aí vem meio elevado a 0 é 1. Quando aqui, ó, a base é meio, aqui é menos 1. E quando é meio, aqui é menos 2. Porque, ó, os resultados estão aqui, ó. Isso aqui acontece porque eu vou fazer a inversão, tá, pessoal, da base pela definição do log. Se você encontrou dificuldades aqui, o que você faz, então? Nesse caso, faz o cálculo de cada um, tá? Aí você vai entender, aplicando a definição de logaritmo, ok? Eu espero que aqui esclareça para você. Tipo aqui, ó, meio elevado a 1 é meio. Meio elevado ao quadrado é 1 quarto. Meio elevado a 0 é 1. Só que meio elevado a menos 1 vai dar 2. Isso aqui pela definição do log. E como é que é o gráfico, professor? Percebam lá, ó. Se eu voltar aqui, ó, 1 quarto está muito próximo de 1. Então ele vai começar lá em cima. Como assim, ó? Como assim, ó? 1 quarto, a imagem é 2. 1 quarto, a imagem é 2, e aí vai, ó. Se você voltar aqui, ó, 1 meio, a imagem é 1. Tá? E aí vai. Então, se eu aumentar os valores de x, automaticamente a função vai começar a diminuir os valores. Isso caracteriza uma função decrescente. E aí? Vimos então exponencial na aula anterior e agora logaritmo. Tá com dificuldade? Entra na plataforma, dá uma olhada, verifica isso daí, você tem um gabarito e temos a resolução de alguns exercícios do teu livro. Agora falta só você se dedicar. Até a próxima, eu sou o professor Emerson de Matemática.